manual de BPF, gente, ele descreve as operações higiênico-sanitárias que ocorrem no estabelecimento. E ele é intransferível e descreve a realidade. Então, isso a gente já sabia, nós já falamos isso várias vezes, mas não custa relembrar. Não há uma exigência de quem tem que elaborar o manual de BPF. Mas, ao contrário dos PPHOs, que eles podem ser aprovados pelo responsável da área, pelo dono da empresa, que seja, o manual de BPF, ele deve ser aprovado pelo responsável técnico da empresa. Ou seja, esse responsável técnico é aquela pessoa que assina pela empresa perante a vigilância sanitária. E aí tem um detalhe, ela precisa de ter um registro adequado no CREA ou um registro adequado no CRQ para poder assinar aqui pela empresa e, consequentemente, pelo manual de BPF, tá bom? E aí, o que tem que ter no manual de BPF, gente? A gente já falou de alguns modelos de documento aqui, já descrevemos alguma coisa. Então, vamos pensar que o manual de BPF, ele também tem que ter esse conteúdo que serão as definições, ou seja, aquelas palavras que nós vamos usar no manual, aquelas siglas que nós vamos falar no manual, que quem vai ler aquilo, às vezes, vai precisar de uma orientação. Então, vai lá nas definições para poder verificar o que é isso. Por exemplo, lá na definição vai ter BPF, Boas Práticas de Fabricação. Então, é uma sigla que, ao longo do documento, ao longo desse manual, nós vamos precisar de ter essa referência. Ah, eu preciso de ter definições? Não, gente, isso é uma sugestão. Se você não quiser explicar nada e ao invés de usar a sigla, você vai usar o nome completo em todo o manual, ok, não tem problema. Se a empresa já possuir uma política de qualidade, é legal a gente ter uma política de qualidade na introdução do manual de BPF, tá bom? As responsabilidades dentro do manual de BPF, que também é um documento, vai envolver pessoas. Tem que estar descrita, é a responsabilidade da área de qualidade fazer isso, da área de manutenção fazer isso, então vai depender da sua área, do seu segmento, da sua indústria, ok? O histórico de alterações, como qualquer outro documento que eu já trouxe aqui, como uma boa prática, não é obrigatório, não está falando que você tem que ter histórico de alterações, mas é uma boa prática nós termos o histórico de alterações nos documentos oficiais da empresa. As legislações referência, basicamente tudo aquilo que nós trouxemos na bibliografia dessa disciplina, e o conteúdo, que vai ser aquela descrição, que vai estar falando sobre a estrutura da fábrica, nós já vimos aqui sobre a estrutura de piso, teto, parede, de equipamento, então isso vai estar lá no manual de BPF. As práticas de higiene pessoal e saúde, até um dos exemplos que nós falamos aqui foi, às vezes, esse é um POP obrigatório pela legislação, por exemplo, práticas de higiene pessoal e saúde, mas às vezes eu vou descrever tudo tão perfeitamente no manual que eu não vou precisar de ter o POP descrevendo exatamente as mesmas coisas. Então, tem que ter isso aqui no manual de BPF, pode estar de forma resumida, chamando o POP referente, ou pode estar tudo aqui dentro do manual. As práticas operacionais, controle de pragas, a parte de armazenamento e transporte, a parte de resíduos e os POPs, como eu disse, podem estar referenciados dentro do manual, podem ser parte anexa ao manual ou estar dentro dele, como eu disse ali o exemplo de higiene pessoal, tá bom? Então, gente, vamos ali, vamos fazer junto, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos do manual de BPF e algumas situações que nós montamos também a cartilha de BPF, que é uma orientação que vai ser entregue, por exemplo, ao colaborador, principalmente com a parte de higiene pessoal, que às vezes ele vai precisar de ter, na casa dele ele vai ter uma dúvida se ele pode ou não ir trabalhar com aquela unha do mindinho. Então, ele consulta ali a cartilha, até mesmo antes de ir trabalhar. Não é obrigatório, tá, gente? É só uma coisa normal que acontece por aí. Então, vamos ver aqui um pouquinho. Primeiramente, o manual de BPF. Então, beleza.
Esse modelo vai ser disponibilizado para vocês, tá, gente? Não se preocupem, nós não vamos ler aqui 12 páginas nesse momento, fiquem tranquilos. É só um exemplo, e eu perco o mouse toda hora. Vamos lá. Então, eu trouxe, para variar, um cabeçalho padrão com um documento, que vai ser um código ali no documento, que também vai ter elaboração e versão. Eu gosto muito de ilustrar os manuais de BPF. Por quê? Pensa que aquilo ali vai ser um documento grande, então, às vezes, uma foto da realidade ou uma ilustração, mas fica ao seu critério. Como eu disse, não tem regra para manual de BPF. Então, geralmente, isso vai estar numa pasta, vai estar impresso. Vamos lá. Lembra do objetivo? O que é o objetivo? É a gente descrever para que aquele documento serve. Então, o objetivo do manual foi desenvolvido, então ali tem muita coisa. A gente considera, né, a empresa considera que BPF é o mínimo para trabalhar, para produzir um alimento seguro, saudável. Qual que é a referência? Então, aqui a gente pode colocar toda aquela referência. É claro que eu não preciso colocar uma referência da Anvisa se você está sendo inspecionado pelo Ministério de Agricultura. Então, coloque a referência de acordo com o seu segmento, tá bom? As definições, como eu disse, não são obrigatórias. Eu coloquei aqui responsabilidade. Dentro do manual de BPF, todos os funcionários e prestadores de serviço têm que se submeter ao treinamento e à execução de tudo que está descrito no manual de BPF. Aos proprietários da empresa ou então aos diretores, à alta direção, depende do segmento. Assim, o que importa é que o cargo máximo, o responsável pelaquela empresa de alguma forma, o proprietário, se for uma empresa pequena, os diretores, se for uma indústria grande, que seja. A alta direção tem que estar envolvida no manual de BPF, porque senão a gente vai ficar batendo numa tecla que a nossa alta direção não se envolve, por exemplo. Então, eles têm que apoiar e incentivar o cumprimento dessas normas, tá bom? Eu coloquei aqui uma situação, gente, que é a aprovação do manual de BPF, como eu disse, precisa de ter a aprovação do responsável técnico. Eu posso colocar no corpo do documento, como eu posso colocar lá no final, igual eu fiz para todos os outros procedimentos, tá bom? O que importa é que o responsável técnico tem que aprovar esse documento, tá bom? Então, entramos na parte de descrição. Eu posso fazer com vários tópicos e fazer um índice no meu manual de BPF? Pode, gente. Esse documento de manual de BPF, ele pode ser grande. Então, às vezes, num momento de certificação ou num momento de treinamento, fica fácil a gente ter um índice e saber exatamente onde a gente vai. Por exemplo, eu quero ver como que controle de pragas está descrito nesse manual. Então, eu vou lá no índice e vou direto na parte que me interessa, tá? Então, pode sim utilizar de índice no manual de BPF. Então, coloquei aqui práticas pessoais e operacionais. Isso vai depender da sua área, do seu segmento, da sua indústria. É só um modelo, então você adapta esse modelo de acordo com a sua realidade. Então os uniformes brancos mantidos em bom estado de conservação, aqui eu estou falando só de higiene pessoal. Então, a higienização das mãos, a questão de adorno, tudo isso que a gente viu ao longo do nosso conteúdo precisa de estar descrito aqui no procedimento. Aqui no manual de BPF, desculpa. As unhas, o piercing, não pode maquiagem, temos que trabalhar todos com como veio ao mundo, né? Não pode ter nada de maquiagem. Não pode fumar na área de produção, nenhum item de uso pessoal, não pode manipular dinheiro dentro do processo. Isso aqui vai ser descrito em cima de tudo que nós já aprendemos e das legislações que você vai ler e da realidade da sua indústria. Essa parte eu não vou falar de novo, porque vocês já entenderam que é de acordo com cada indústria, né? Então, beleza, falei de higiene pessoal. Agora nós vamos falar de higiene de processos e materiais. Madeira, uso de madeira, plásticos, vai ter algum controle de coloração, vou ter alguma área de utensílios de cor diferente, por exemplo, para facilitar o nosso processo. Por que eu falei que eu gosto muito de usar imagens?
Tá vendo que eu tô passando aqui e só vê texto, texto, texto? Às vezes uma imagem quebra esse conteúdo e a gente consegue mais a atenção do público que nós queremos atingir, ok? Então, embalagens de insumo que não forem abertas, como que eu devo vedar, como que eu devo fechar esses materiais. Os controles operacionais, então tudo dividido em tópico, de acordo com o que nós aprendemos. As instalações, vou falar das estruturas. O piso, como eu disse lá para vocês, aqui eu coloquei um exemplo de cerâmica Gail, por exemplo, que é um exemplo de piso para a área de indústria. Não tão comum para novas áreas, mas às vezes muitas indústrias mais antigas ainda têm esse tipo de piso. Então aqui eu não vou falar que o piso deve ser impermeável. Ok, eu vou fazer um complemento que tem que ser impermeável, que tem que ser resistente. Mas afinal de contas, qual é o piso que a sua área utiliza? Então a gente descreve aqui. A parede, eu descrevi que são de isopainel, tem uma coisa sobrando aqui. Então, falei da estrutura e tudo mais, como é que funciona, não pode papelão em área de produto aberto e tudo mais, descrito. Cheguei na parte de água, que eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, onde a gente referencia o procedimento. Por exemplo, aqui eu falei muita coisa de estrutura. Então, às vezes, eu não tenho um procedimento para falar da estrutura da fábrica, eu descrevi tudo dentro do manual. Por exemplo. Mas na parte de água, a parte de água é pequenininha. Por quê? O que eu trouxe? A água usada na superfície, tal, blá, 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 conforme características de potabilidade descritas no POP 01. Então, eu não estou entrando em detalhe de água aqui, mas se você for lá no POP 01, nós vamos ter todos os detalhes que você está procurando, tá bom? A mesma coisa se repete. Vou falar de perigos físicos, de vidro, posso chamar aqui referenciar uma inspeção de vidros, posso também chamar um formulário aqui, a gente controla vidros de acordo com o registro tal, aquele exemplo que eu dei para vocês no início aqui. Limpeza é outro tópico que nós falamos, referenciado no procedimento tal. Então, de acordo com o que você cadastrar, você vai referenciando esses procedimentos aqui dentro. Então, não entramos em detalhe de limpeza, mas eu estou detalhando dentro do meu POP. Controle de pragas. Eu tenho outro procedimento, então eu estou detalhando o controle de pragas lá dentro. E é isso, gente. Como eu disse, nós não vamos ler tudo que está descrito aqui, mas vocês vão ter acesso a esse modelo. É só para a gente ver que todo o conteúdo da disciplina foi, de alguma forma, resumido e narrado dentro do manual de BPF. Registro de alterações, como todos os outros documentos. Nós contemplamos aqui, agora eu quebrei o meu piso lá de cerâmica Gail, que eu disse, e agora eu forrei com outro material. Então, eu altero meu procedimento e descrevo ali. Eu faço a descrição de, alteração do piso de cerâmica Gail para o novo piso. Aí a gente altera a versão e a data. As aprovações, como eu disse, que pode estar lá do responsável técnico, tanto no final quanto no corpo do documento. E esse é um exemplo de manual de BPF, ok? E aí, gente, um pequeno resumo aqui também de uma cartilha de BPF, que é aquele documento que nós entregamos para os colaboradores. Eu posso fazer isso em um papel, frente e verso, e disponibilizar isso para os meus colaboradores, e aí vão ter algumas regras, principalmente de higiene pessoal e algumas coisas que eles vão contribuir para a gente, por exemplo, o colaborador, ele não é, vamos supor, responsável por controle de pragas, mas ele precisa de saber que ele não pode deixar as portas de acesso abertas. Isso depende dele, isso é função dele. Ele precisa de saber que ele não pode carregar uma garrafa de vidro para dentro do meu processo. Então, essas coisas que dependem do colaborador, a gente descreve na cartilha e disponibiliza esse documento para ele, às vezes no momento que ele entra para o time de colaboradores da empresa, tá bom?